Fala galera, bora mais um dia produtivo. Hoje eu tô em casa aqui, que a Aninha tá fazendo uma cirurgia, a Erika tá com ela desde ontem lá, só eu e o Samuel aqui. E pra mim começar a fazer as coisas na vida, tem que primeiro decidir a dele, né? Então ficou meio complicada a minha saída aí, tô aqui em casa e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre o vídeo que eu fiz, né? Que às vezes dá a impressão, eu não tô querendo mostrar para ninguém que eu sou contra um ou contra outro, eu tô querendo aqui me justificar sobre alguma coisa. Não, pelo contrário, eu não tenho problema nenhum com a minha reputação, nem com a minha imagem, mas o meu papel aqui é abrir os olhos, né? Fazer com que você enxergue, fazer com que você ouça. Às vezes as pessoas estão vivendo numa bolha, estão vivendo alienadas, achando que Deus está em pessoas, que a unção verdadeira está em pessoas. O único ungido é Jesus Cristo, né? O único ungido foi Ele. Né? Embora muitos aqui que me seguem, não conhecem muito a Bíblia, não conhecem muito a história daquilo que o Evangelho verdadeiramente é. Mas eu quero aqui colocar para você de uma forma mais clara, até mesmo biblicamente, para você entender um pouquinho, você que anda comigo aí. A gente não fala bobagens, né? Não falo coisas por falar, não sou contra pessoas, não sou inimigo de pessoas que andaram comigo, que eu andei lá atrás, não, sou grato a pessoas que me ensinaram o Evangelho, né? Que me fizeram chegar até aqui, me ajudaram no meu casamento, sou grato, muito grato mesmo. Mas existe uma condição que nos prende, e você vê que às vezes as pessoas vivem aprisionadas na religiosidade. A religiosidade ela é algo que prejudica demais. Eu queria ler um texto aqui, hoje eu vou fazer de uma forma diferente, né? Eu vou colocar a Bíblia aqui. Depois você lê aí Efésios 6, né? Eu vou ler do 10 em diante. Diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, olha só o ponto que eu quero chegar, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? O sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o meu entendimento de luta, ele está totalmente ligado a isso, né? Totalmente ligado a esses espíritos, cara. Que a gente precisa entender isso, você precisa entender isso. Né? Existem sim controles que querem governar a Terra. Contra principados e potestades. Principados quer dizer o quê? Principado quer dizer príncipe. Um principado, ele governa sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um município, enfim. Ele rege sobre aquela região ali e as pessoas elas não avançam, elas não saem daquilo. Não sei se você já viu isso, lugares onde pessoas são totalmente dominadas por aquele e ela não prospera. Ela não consegue enxergar melhor, ela não consegue enxergar que ela precisa melhorar, mudar de condição. Eu já fui em regiões e mulheres que vivia em povoados, que a pensão dela mensal era R$3.500. Quando a gente foi fazer um trabalho evangelístico, cara, R$3.500 e ela pegava a cesta básica e você via precariedade na casa da mulher, cara. Você não conseguia almoçar na casa dela, porque a pessoa era totalmente limitada àquilo, era suja. Mas você fala, poxa, por que isso? Porque existe sim um principado sobre aquela região. E já existem pessoas lá que eram totalmente contrárias, eram pessoas livres. Então você precisa se libertar disso, é uma transformação na sua mente. Né? Então, os principados, eles atuam nas regiões e nós precisamos lutar. Então, você só luta contra isso quando você entende que isso existe, você coloca isso diante de Deus e Deus vai fazer com que você veja o que é principado e se liberte disso. Saia dessa alienação. Né? Potestades, existem potestades, existem. A potestade ela já está sobre os homens de influência, homens de poder, homens que controlam e governam. Quando você vê governantes aí, juristas, homens da lei que favorecem o crime, favorecem o mal,
Isso é uma potestade, cara. É claro que são homens que são induzidos a isso e que têm tendência, né, queda nisso. Lembra de Jesus quando ele foi tentado? Ele foi tentado para tomar poder. Vou te dar tronos, vou te dar governo. Né? Ele colocou Jesus no pináculo e falou assim, eu te dou todos os tronos aqui. O mundo ele foi entregue, né? Então, se Jesus, entendendo quem ele era, não entendendo quem ele era, ele pegava isso só pelo poder, só pelo torpe ganância. Então, nós temos que lutar contra essas coisas. O primeiro ponto que nós precisamos fazer é tirar a cegueira das pessoas para que elas possam enxergar a prisão que elas estão vivendo, seja no vício, seja em qualquer coisa que ela está vivendo. Né? E outro ponto que nós precisamos entender é que esses principados e potestades, eles atuam sobre a terra, em todos os lugares, em todas as esferas, cara. Então esteja atento, né? Abra os olhos para que enxergue aquilo que Deus tem para você. Né? E comece a colocar a sua vida em sujeição a Cristo. Né? Eu vejo que nós estamos vivendo ali como na igreja de Filadélfia, cara. Né? Tá lá em Apocalipse, né? 3, até marquei aqui Apocalipse para não esquecer, Apocalipse 3:7, que fala da igreja de Filadélfia. Filadélfia significa, sabe o que significa? Significa amor fraternal. E é interessante que essa igreja de Filadélfia, quando João escreve essa carta em Apocalipse, era uma igreja que estava numa região onde existia muito terremoto. Olha só, parece que é coincidência, né? Mas João, quando escreveu isso, então exigia das pessoas um amor fraternal, um amor pelo próximo. Então nós estamos vivendo em tempos onde nós precisamos desse amor fraternal. Né? Esse vídeo ele pode ficar longo, não tem muito problema com isso, mas eu preciso ler com você alguns textos aqui. Né? Quando nós falamos de esse amor fraternal, Jesus ele ensina isso lá em Lucas. Né? Lucas 10, né? A partir do versículo 25, ele fala do quê? Quem conhece aí essa passagem já sabe que ele está falando do bom samaritano. Né? E as pessoas, elas tentam ver como que elas vão conseguir lutar e vencer sobre as dificuldades. E ali alguns homens começaram a indagar a Jesus, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com intuito de pôr Jesus à prova. E se levantou, né? E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele disse assim, isso ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua força, e de todo o seu entendimento. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Tipo assim, ele não amava o próximo, então ele perguntou, quem é o meu próximo para que eu possa amá-lo? Eu já estou fazendo aqui, eu já amo a Deus, então eu preciso encontrar o meu próximo. E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, olha a parábola, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, ou seja, bateram nele. Retiraram-se e deixaram aquele homem ali semi-morto, quase morto, né? E casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. E certo samaritano que... Não, deixa eu ver, tô pulando alguém aqui, né? Retirando ali e tal, casualmente desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe nossa, eu tô ruim de visão, hein? Pensou-lhe os ferimentos, né? Passou-lhe ali, né? Aplicou óleo, passou vinho para poder limpar os ferimentos dele, colocou-lhe sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte,
tirou 2 dinheiros e os entregou aos hospedeiros e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3, Jesus perguntou, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? E respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu do mesmo modo. Muito top isso. Você vê que Jesus, ele nos ensina a amar ao próximo, né? Por isso que eu falo que nós estamos vivendo nos dias de hoje na igreja de Filadélfia. É uma igreja que necessita de compaixão, né? Necessita de padecer do próximo, ter um amor fraterno pelas pessoas. Você vê que a igreja ela é silenciada porque ela precisa de volume de pessoas, ela precisa de arrecadação para poder sustentar os seus glamourosos templos, e ela ajuda muito pouco. Era para ser uma onda gigantesca da igreja ali no sul. Gigantesca, onde os poderosos ali da fé poderiam estar ali ajudando. Mas não, né? Você vê, como está lá em Apocalipse, você homens que guardaram a fé e sozinhos estão fazendo. Nós queremos fazer só com peso, com pesar, né? Fala, poxa, deixa eu ajudar aqui. Mas cadê a gente dar a cara, estar lá mesmo, pagando o preço? Pouquíssimos. Então eu me entristeço porque eu me enquadro nisso também. E nós precisamos aprender a viver isso, né? Viver esse amor fraternal. Precisamos entender o evangelho na sua essência, onde existem principados e potestades que precisam ser destruídos, né? Porque nós sofremos, o povo sofre, as pessoas, os pequenos sofrem com os grandes que têm poder, as potestades que os homens de coração ruim, que estão no controle, estão governando. Né? Olha só, Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o verdadeiro que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes, olha só, ele repete de novo, porque guardaste a minha palavra em perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12, que interessante. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do seu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia é claramente as igrejas desses dias que nós estamos. Né? Então nós precisamos sim, cara. Precisamos sim falar, precisamos sim nos expressar. Pessoas, elas contam conosco, sabia? E se você é guardião da fé, se você é um guardião das palavras de Deus, você tem que ser como um homem samaritano. Não perder a sua reputação, não perder os seus valores de fazer aquilo que você sabe que deve ser feito, tanto na sua casa como na sua vizinhança.
Evangelho não se trata de ir para a igreja no domingo. Evangelho se trata de quem eu sou na segunda-feira, quem eu sou na terça, na quarta, na quinta e na sexta. As pessoas estão preocupadas em saber aquilo que Deus gosta ou abomina. Se é música evangélica ou música secular, não existe. Existe música boa e música ruim. Louvores entoamos a Deus, então é Ele que avalia o que é louvor e o que não é. Agora, a gente colocar uma régua naquilo que cantam, a gente está errado. Mas o evangelho está muito superficial, porque nós deixamos de amar o próximo para amar o nosso ego, para amar o nosso dom, para amar o nosso talento. E está muito longe daquilo que é evangelho verdadeiro. Aqui não é um desabafo, não. Aqui é o que eu estou sendo, o que está sendo construído dentro de mim. E eu espero que você tenha entendido. Esse vídeo completo eu vou colocar no YouTube, para ele ficar sem cortes, mas no Instagram eu consigo colocar ele por alguns minutos, né? Acho que até 10 minutos lá. E o restante eu coloco no outro dia e assim vai. Mas é isso aí, bora continuar, bora prosseguir. Bora.